Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que a proteção da Virgem Maria esteja conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje é sábado, dia 19 de setembro de 2020. Vamos ler e partilhar a palavra de hoje, que está escrito no livro de Lucas 8, do 4 ao 15. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente em todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém, Senhor. Vamos ler a palavra, né? O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Havia-se reunido uma grande multidão. Eram pessoas vindas de várias cidades para junto dele. Ele lhes disse esta parábola. Saiu o semeador a semear a sua semente. E ao semear, a parte da semente caiu à beira do caminho. Foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outras caíram no pedregulho, e tendo nascido, secou por falta de umidade. Outra caiu entre os espinhos. Cresceram com ela os espinhos e sufocaram. Outra, porém, caiu em terra boa, tendo crescido, produzido fruto 100 por um. Dito isto, Jesus acrescentou, alteando a voz: quem tem ouvidos, ouça. Os seus discípulos perguntaram-lhe a significação desta parábola. Ele respondeu: a vós é concedido conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se lhes falam por parábolas, de forma que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Eis o que significa esta parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas depois vem o demônio e lhes tira a palavra do coração, para que não creiam e nem se salvem. Aqueles que recebem em solo pedregoso são os ouvintes da palavra de Deus, que a acolhem com alegria, mas não têm raiz, porque creem até certo tempo, e na hora da provação a abandonam. E a que cai entre os espinhos são estes, os que ouvem a palavra, mas, prosseguindo o caminho, são sufocados pelos cuidados, pelas riquezas e prazeres da vida. E assim os seus frutos não amadurecem. O que caiu na terra boa são os que ouvem a palavra com o coração reto e bom, retém-na e dão frutos pela perseverança. Meus irmãos e minhas irmãs, esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Interessante a dinâmica de Jesus para nos ensinar a palavra de Deus dentro do reino de Deus. Aí eu vou falar como ele falou, me incluindo também. Aqueles que têm ouvidos, ouçam. E nós sabemos, irmãos, que a palavra de Deus, a pregação de Jesus, a boa nova, o Evangelho, a Bíblia, tudo isso nos ajuda a trilhar um caminho nessa nossa vida peregrina, né? Nós estamos aqui peregrinando e no meio de nós se faz parte, já se faz presente o reino de Deus.
Então Jesus, de várias formas, sabiamente, claro, é o próprio Deus, Deus de amor, ele ensina. Mas, para ele nos dar, para ele nos ensinar com o nosso livre arbítrio, ele ensina de forma para que quem entenda a palavra de Deus são aqueles que realmente estão de coração aberto, coração reto, coração que busca a justiça. Se nós estivermos com o nosso coração fechado, com o nosso coração cheio de egoísmo, cheio de autossuficiência, cheio de prepotência, de maneira nenhuma a gente não vai entender essa palavra de Deus. Então essa palavra, meu irmão, é para você que realmente está de coração aberto para entender a palavra de Deus. Jesus, ele está sendo bem claro, quando ele bem claro, vamos botar uma aspasinha aqui, né? Claro para quem está de coração aberto, quando ele nos ensina essa parábola. Quando ele nos fala dessa parábola, ele fala de um semeador, de um homem que sai para plantar a sua semente no seu terreno. Só que no meio do caminho vai caindo sementes. Aí cai sementes no meio do caminho, aí diz a palavra que ela é pisada, e vem os pássaros e come, e outras caem em terreno pedregoso, né? Onde ela até nasce, mas por ela não ter raiz, não ter profundidade, e não ter a umidade, a terra não chega a ser molhada por causa das pedras, ela não produz, ela morre. E outras nascem no meio dos espinhos, outras caem no meio dos espinhos, elas até nascem, mas os espinhos são mais fortes do que ela, e sufoca a palavra, e ela não dá frutos. Aquela semente não dá fruto, porque ela foi sufocada pelos espinhos. E, finalmente, as que caem em terra boa, essa dá frutos. Tem no livro de Mateus diz, 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. São de acordo com o preparo do terreno, a semente ela dá ou 100 por 1, ou 30 por 1, ou 60 por 1. O importante é que ela cresce e frutifica. E Jesus explicou esta parábola aos apóstolos. E, consequentemente, também está explicando a nós, porque está escrito na palavra. E é bom que a gente abra os nossos ouvidos para que a gente possa entender essa palavra. Hoje, não é aprofundando, é o que é que ele quer nos ensinar hoje, o que é que ele quer nos dizer com essa palavra hoje, no dia 19 de setembro de 2020, no sábado. O que é que ele quer dizer para você e o que é que ele quer dizer para mim. Jesus realmente veio nos dar essa palavra de graça. Para quê? Para que a gente creia, para que a gente se salve, para que a gente ganhe a vida eterna. Mas, paralelamente, existe o inimigo de Deus, que é o demônio, que realmente não quer que a gente se salve. Ele não quer que a gente ganhe a nossa salvação. Por isso, de acordo com o que está o adubo da terra do nosso coração, é que essa semente vai germinar e vai dar frutos ou não vai dar frutos. Precisamos adubar bem o nosso terreno. Precisamos preparar esse terreno, a nossa terra, que é o nosso coração, para que com essa preparação a gente realmente se transforme, para que transforme essa terra do nosso coração, cheio de espinhos, cheio de pedras ou à beira do caminho. E só quem nos ajuda
a preparar esse nosso coração, com certeza, é Jesus Cristo, o Espírito Santo e a nossa disposição, o nosso querer. Senhor, eu quero entender a Tua palavra. Eu quero ouvir a Tua palavra. Ou seja, eu quero entender a Tua palavra. Então, se para que nós possamos limpar, purificar a nossa terra, nós temos, é necessário que a gente procure se desapegar das coisas do mundo. Quando eu digo se desapegar, eu não estou dizendo que a gente deixa essas coisas de lado, não. Nós temos que cuidar da nossa casa, temos que cuidar de quem tem carro, dos nossos carros, das motos, do nosso emprego, da nossa família, dos nossos filhos. Temos que cuidar, sim. Porém, essas coisas têm que estar em segundo plano. Em primeiro plano são as coisas do alto. Temos que cuidar com amor, mas não nos apegar. Temos que se despir da roupa velha e se revestir de uma roupagem nova, da roupagem que Jesus quer nos dar. Anunciar o Evangelho com a nossa vida. Muitas vezes a gente não consegue falar do Evangelho, mas a sua maneira de viver fala mais alto do que muitas pessoas que estão por aí, como eu, falando do Evangelho. Muitas pessoas têm na sua vida muito mais o Evangelho do que a própria palavras. Então, para que o nosso coração seja realmente essa terra boa, é preciso que a gente persevere no amor de Deus. Persevere no amor ao próximo. Persevere no amor a nós mesmos. Na palavra de Deus, na oração, na vida intensamente, a gente procurar viver intensamente os sacramentos que Jesus instituiu na igreja de graça para nós, para que nós possamos um dia termos direito de ser chamados filhos queridos de Deus, para que um dia Deus possa nos chamar e ficar do seu lado direito, como Jesus já fala em outra parábola. Amém, meu irmão? Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja, tire do nosso coração toda maldade, todo empecilho, todas aquelas coisas que nos afastam de Deus, tudo aquilo que nos impede de viver a palavra de Deus. Amém? Compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo, curta os vídeos da Comunidade Magnífica para que nós possamos evangelizar singelamente a toda criatura. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu irmão.